dia, irmãos da PIBEG, sejam mais uma vez todos bem-vindos para mais uma programação online, a nossa Escola Bíblica Dinâmica. A você que não é membro da Primeira Igreja Batista em Seada das Garças e quer estar conosco, quer participar da nossa programação, gosta dos temas das nossas lições, você também é bem-vindo. Agora eu gostaria de refletir, o estudo de hoje vai refletir sobre a depressão por conta da decepção consigo mesmo. Às vezes a gente não se decepciona só com os outros, a gente se decepciona com as nossas atitudes, com as nossas falhas, com os nossos erros. A gente vê o quanto somos capazes de ir arruinando e sabotando a nossa própria vida. Isso é uma característica muito comum do ser humano, de autossabotagem, de fazer o mal a si mesmo. Isso é muito comum. Agora, como é que o ser humano se sente depois dessa decepção com si mesmo é que pode levar a uma depressão. No caso de hoje, no estudo de hoje, vamos ver um exemplo de uma depressão moderada. Como assim, pastor? Moderada sim, porque não é uma depressão que... Nem toda depressão leva você a ficar na cama 10 horas, 12 horas por dia. Nem toda depressão leva você a parar de trabalhar. Nem toda depressão leva você a um quadro de apatia, um quadro de absoluto desânimo com qualquer atividade ou coisa assim. Mas algumas depressões são mais leves, você continua tendo a sua vida, mas está sofrendo, e sofrendo muito. E isso também é perigoso. O estudo de hoje vai falar de maneira bem específica sobre o apóstolo Pedro, que depois de um episódio que você vai conhecer já já, nós leremos o texto bíblico com esse episódio do exemplo que ele teve com Jesus. Depois daquele todo de se achar que jamais negaria Jesus, depois de achar que nada de ruim iria acontecer, ele vai e nega Jesus. Então eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas 22, do versículo 47 ao versículo 62, e daqui a pouco a gente volta. Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com o beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-vos, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram, e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o ainda estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, dizendo: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente.
Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Você viu aí a atitude de Pedro? Logo depois ele fica lá e diz, não, jamais o negarei. Ele corta a orelha do servo do centurião. Então ele passa por uma situação onde ele se mostra como aquele que jamais iria errar. Na cabeça dele, a amizade dele com Jesus, a sua devoção a Jesus era perfeita, a sua amizade era perfeita, a sua relação com Jesus era perfeita. Então ele fracassou, ele errou. Ele não estava esperando por essa. Ele não estava esperando, não, de maneira nenhuma, o negarei. Então, na cabeça de Pedro, isso seria inadmissível. Ele não estaria jamais exposto a fazer algo contra o seu Senhor. Aí Jesus vai dar um choque de realidade nele. Em outros textos da Bíblia, você vê Jesus dizendo, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Então, Pedro, ele vai, o que ele faz? Chora. Chora amargamente porque ele cai na real. Ele cai na real porque ele vai, percebe a pessoa que ele realmente é, sente sua incoerência, sente que vacilou feio, que errou feio com o Senhor. E aí ele começa a entrar num quadro mais complicado. Porque ele não apenas identifica, não apenas cai a ficha do erro, ele entra num estado de desânimo, que a Bíblia vai mostrar logo em seguida. E é muito comum isso acontecer quando nós achamos que estamos no topo. Ele se achava na crista da onda. Às vezes você, querido irmão, querido ouvinte, se acha na crista da onda da sua vida espiritual. Nossa, ninguém me pega daqui de cima. Eu estou acima até do meu pastor, dos diáconos da minha igreja. Ninguém me pega porque eu estou num grau de conhecimento, eu estou num grau de maturidade espiritual que ninguém me alcança. E vai, você tomba, leva um caixote e cai da prancha. Então, querido, peço a você, querido ouvinte, querido irmão, que não se sinta confiante demais com a sua humanidade. Não confie na sua humanidade, porque ela é falha, ela é fraca, ela é frágil. Você ainda é um pecador, você não foi arrebatado dessa terra, você não está na glória com Jesus, você continua preso a um corpo de natureza pecaminosa. Então para de achar que nada de ruim você vai fazer, nada de erro você irá cometer, porque isso aumenta suas expectativas e aumenta a sua decepção com você mesmo quando você for errar. Então o Pedro teve essa lição, e foi uma lição dura, e isso pode gerar depressão, sim. Em segundo lugar, vamos ver a inutilidade e a culpa de Pedro. Vamos estudar um pouco sobre isso. Logo em João, capítulo 21, não é o livro de Lucas, mas conta a mesma narrativa. Trata-se do Evangelho do Senhor. Quando Jesus ressuscita, Pedro já não estava mais pregando a palavra. Pedro não estava mais sendo pescador de homens. Jesus havia tirado Pedro da pescaria de peixes. Então Pedro, em João 21:3, levanta e diz, vou pescar. E os discípulos dizem, nós vamos com você. Então, além de largar o seu ministério, achar que estava no direito de não ser mais pescador de homens por conta do seu desânimo, ele leva outros com ele. Então, querido ouvinte, querido irmão, às vezes o seu desânimo arrasta outras pessoas contigo. Então, Pedro estava ali num sintoma leve de depressão. Por quê, pastor? Porque ele ainda trabalhava, ele ainda estava ativo, mas o desânimo dele fez com que ele largasse a pregação da palavra. Isso é um fato. Quando Jesus ressuscitou, ele já estava tão desanimado a ponto de querer voltar para a vida da pescaria de peixes. Mas não foi isso que Jesus mandou ele fazer. Não foi porque ele negou Jesus, o fato dele ter errado não o desqualificou para aquilo que Jesus chamou. Ah, pastor, mas ele errou. Ah, pastor, mas ele vacilou com Jesus. Sim, mas quem determina quando é o fim do ministério não era Pedro. Era Jesus que determinar. Então Jesus não determinou o fim do ministério de Pedro. Muito menos mandou ele voltar a pescar peixe. Então Pedro ali, por conta do alto grau de culpa, ele se sente inútil para a tarefa que Jesus colocou para ele. Ele se sente inútil, culpado.
Então ele joga aquela culpa, internaliza aquela culpa e fala, não sou digno, e volta a pescar. A atitude dele mostra muita coisa. Então, por isso que nós chamamos isso de uma depressão moderada. Mas a depressão moderada tem perigo também. Não pensa que as pessoas que você vê na rua, o parente que você tem, que está mal, está chateado, você vai minimizar o problema dele só porque ele continua ativo, só porque ele continua trabalhando. Negativo, você tem que ficar de olho no que a pessoa está fazendo. Tem que ficar de olho no que a pessoa está sentindo. Você precisa ter sensibilidade. Então essa atitude de Pedro mostra muita coisa, inclusive um desinteresse compatível com um pouco de depressão, uma depressão moderada. E em terceiro lugar, nós vamos analisar que a depressão moderada também é perigosa. Então, querido ouvinte, querido irmão, querido telespectador, o fato de você ter perdido o seu emprego pode te levar a uma depressão moderada ou grave. O fato de você estar se aposentando, de repente você está aí no fim da carreira e você está já deprimido porque vai se sentir inútil, se sentir improdutivo. Isso é um sentimento muito comum de pessoas que se aposentam, né, entram em depressão e morrem cedo. Então eu quero pedir para você, querido ouvinte, algumas coisas na sua vida. Tente lidar com as mudanças na sua vida, porque determinadas mudanças que nós sofremos, elas causam sim um espanto, causam sim uma leve depressão, um sentimento de angústia, porque a sua vida vai mudar, você não vai ter a mesma situação que tinha antes, né? Tanta coisa muda, quantas pessoas passam aí pelo divórcio, quantas pessoas passam aí pela mudança de emprego, isso muda muito a cabeça das pessoas. E há um motivo também que pode te levar à depressão, que é o pecado. Não pense você que o pecado não deixa você com sentimento de culpa, porque deixa. Sentimento de culpa advindo do pecado mexe com a sua estrutura emocional, bagunça com você, bagunça com a sua cabeça. Então, abandonar o pecado também é uma ajuda para você estar se afastando de sintomas leves de depressão. Em quarto e último lugar, vamos analisar a sensibilidade de Jesus. Jesus teve uma sensibilidade muito apurada com Pedro. Olha só que coisa interessante. Se você for voltar em João 21, você vai ver que o Senhor Jesus estava lá falando com eles. E quando ele chegou, os discípulos não reconheceram de cara. Logo no começo, quando Jesus chega lá, eles estavam pescando, eles não reconheceram. Depois, João foi o primeiro a reconhecer. É o Senhor! Então ali ele identifica. E Pedro, quando ele percebe que é o Senhor, ele se joga no mar, ele fica cheio de vergonha, ele fica constrangido, porque ele tinha sido o primeiro contato de Pedro após a traição. Tenta imaginar o constrangimento de Pedro, né? Então ali quando Jesus vai até ele, no meio da refeição, tá lá todo mundo comendo, todo mundo se fartando, e chega Jesus e diz para ele, Pedro, tu me amas? Jesus teve uma sensibilidade muito apurada, muito apurada. Pedro estava vulnerável, envergonhado, desanimado, infeliz da vida. E Jesus foi até ele. Pedro, tu me amas? Apacenta meus cordeiros. Você entende? Pedro havia abandonado esse caminho. Jesus não mandou ele voltar a pescar. Tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Tu sabes que te amo, então apacenta meus cordeiros. Então, Jesus não foi ali para apontar o dedo na cara de Pedro. Jesus não foi ali para acusá-lo. Você me traiu. Você merece a punição. Você merece o inferno. Eu tenho poder para te jogar no inferno. E você sabe disso. Jesus não fez isso. Jesus teve sensibilidade com a situação de Pedro. Jesus foi sensível, cuidou de maneira correta da situação. Então, às vezes, nós não temos muita sensibilidade. Na verdade, não temos nenhuma sensibilidade com quem está sofrendo com esses sintomas de depressão. Isso é uma baboseira, isso é frescura, você não tem que estar nessa situação não, levanta a cabeça e pronto, entende? Jesus não fez isso. Nós é que temos essa falta de empatia, né? Essa falta de sensibilidade com as pessoas. Deus está vendo a forma como tratamos o nosso semelhante, e ele teve sensibilidade, que nós tenhamos essa sensibilidade também, e que você, querido ouvinte, querido telespectador, que está sofrendo depressão, mesmo que
Em sintomas leves, pouco importa. O que importa é que Jesus quer te ajudar, que Jesus se importa com a sua dor. Para o ser humano, a dor ela tem que ter um tamanho mínimo para receber ajuda. E às vezes, para alguns seres humanos, essa dor ela só é manifestada com sentimentos de morte ou tentativa de suicídio. O ser humano só se sente alarmado com isso. Mas o ser humano ele tem que ter empatia pelo seu semelhante até nos sintomas mais leves, porque também são outros seres humanos, são outras vidas, são outras pessoas que precisam de Deus, são carentes do Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo Deus que Tu és. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite cada lar, cada smartphone, cada computador que está acessando esse vídeo. Eu te peço que a pessoa atrás desse aparelho seja alcançada em nome de Jesus. Eu não sei o que ela está passando, eu não sei, Senhor Deus, quantas pessoas terão acesso a esse vídeo, mas o Senhor já sabe. Então eu te peço em nome de Jesus que elas, em primeiro lugar, aceitem Jesus como Salvador e Senhor das vidas delas. Eu te louvo pelo Deus que o Senhor é. Cuida de nós, abençoe nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Desejo um restante domingo na presença de Deus. Fiquem todos em paz. E até a próxima.